Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Bom, voltamos a falar do trabalho dos extensionistas no contexto da ATES, né? O resumo que nós falaremos a seguir vai ser o seguinte: a gente vai intercalar entre perguntas que serão respondidas ao longo do texto e muita teoria. A questão agrária e os problemas que surgem não são recentes e nem estão resolvidos, mas também não se reconhece, mas também se reconhece que muitas iniciativas vêm sendo tomadas nesse sentido. Então, qual a importância da assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária, elaborada pela ATES, criado pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária, INCRA, com o objetivo de ser uma alternativa de prestação de serviços de extensão rural para os agricultores assentados? Essas perguntas e outras serão respondidas ao longo do texto. Então, o que fazer em relação aos assentados e produtores rurais? Diante desse atual modelo de produção, né, que é um modelo conservador e excludente, né, podemos resolver alguns conflitos ou apenas tentar amenizá-los diante desse contexto. Os assentados eles vão receber uma orientação técnica para os seus sistemas produtivos, sejam realizados através de instituições públicas ou privadas, através de terceirização de serviço de assistência técnica ou mediante contrato, com orientação teórico-metodológica definida pelo programa de ATES, embasado na política de assistência técnica e extensão rural, a PANATER, que no nosso primeiro vídeo aqui no canal foi falado sobre essa política. Então, para quem não viu, pode voltar lá no vídeo e ver. Conforme Dias, que é um autor que fala sobre a política de atenção à ATES, ele vai esclarecer o seguinte, que essa proposta de serviço através da ATES, em prol dos agricultores e dos assentados, ela ainda precisa de algumas definições conceituais e metodológicas mais precisas, além de um processo de capacitação profissional, sendo estes fatores essenciais no processo de assessoria técnica, até mesmo para que se obtenha a participação de todos os atores envolvidos. Essa questão agrária e o campesinato é uma política de território de crédito fundiário, tendo em vista lá o movimento dos sem terra, né, trabalhadores rurais sem terra, o MST. Nesse sentido, as políticas fogem da discussão da raiz do problema agrário, que se encontra centrado na grande concentração de terra. Então, uns empresários terão muita terra e os agricultores terão pouca terra. Consequência de uma lógica poderia-se dizer, uma lógica desenvolvimentista, né? Que uns têm muitos e outros têm poucos, e essa questão da desigualdade social, ela assola o país desde que o país é país. Então, embasado nesse sistema capitalista, que é o nosso atual sistema vigente. Conforme Fernandes, ele vai dizer o seguinte, que nesse atual contexto, se colocar a necessidade dessas políticas públicas, entender que a questão agrária é um problema estrutural do capitalismo. Essa estrutura ela vai criar desigualdades, como eu acabei de falar, e diferenciações dentro do campesinato, ocasionando lutas e vários conflitos. Nesse caso aí, vocês vão trabalhar nessa contramão, né, desse contexto da desigualdade, da questão social, né, dentro dessas diferenças aí de conflitos. A reforma agrária ela é compreendida pelas mudanças nessa estrutura fundiária do país. No caso do Brasil, essa mudança ela está ocorrendo, mas essa desconcentração fundiária não, através de uma análise de formato dessas políticas públicas adotadas no Brasil. Está havendo essa contenção social, que se financiam as terras e não fazem a desapropriação das terras improdutivas. Ou seja, ainda existe nessa política habitacional, vamos voltar aqui para o setor urbano, né? A gente tem hoje pela questão da propriedade privada, nós temos aí vários lotes de terra sem
sem apropriação, né? Vários e vários lotes de terras sendo consumidos pelo mato, sendo utilizados como desovas de pessoas, tráfico de drogas e etc. Então, essa questão dessa política fundiária é mais ou menos isso. É que umas pessoas terão essa terra aí imensa e não serão terras produtivas, né? Como o próprio texto diz, tem esse financiamento, mas não tem essa desapropriação dessas terras improdutivas, né? Porque o assentamento ele acontece nessa parte. Então, o autor ele vai dizer também que em 2002 essa política pública ela foi enfatizada, né? Houve um discurso conciliador aí dos representantes da época, né? Do antigo presidente. Esse discurso ele era conciliador com ações desenvolvimentistas, onde os objetivos principais eles estavam em recuperar esses assentamentos implantados e na implantação de novos assentamentos, acompanhando de políticas básicas, crédito, infraestrutura, educação. Então, essa extensão rural no contexto do Programa Nacional de ATES. Com essa grave crise aí na década de 90, as instituições públicas, né, de extensão rural, elas passaram a depender necessariamente de contribuições financeiras dos governos estaduais e municipais, seguindo trajetórias institucionais distintas, de acordo com a boa vontade de cada estado e município. No início do século XXI, a extensão rural ela vai perpassar por um novo momento, né? Ele vai ser compreendido aí como uma renovação no setor, pois essa extensão técnica rural, a PANATER, como é a política que eu já havia falado, ela vai descentralizar esses serviços aí de extensão rural, os quais passam a ser executados através de organizações governamentais e não governamentais, constituindo um sistema de atendimento ao produtor de forma plural, ou seja, não apenas centralizada, né, como anteriormente era no país. Processo que fortalece com a lei da ATER. Quanto ao projeto da ATES, esse novo contexto de trabalho dos extensionistas, ou seja, que vocês futuramente vão executar, ele vai seguir alguns referenciais utilizados pela PANATER. Então, essa PANATER tem que estar na veia. E pelo PRONATER, estabelecidos na primeira Conferência Nacional sobre Assistência Técnica e Extensão Rural, a SINATER, onde se destacam termos como desenvolvimento rural sustentável, preservação do meio ambiente, metodologias participativas, enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, onde se percebe o embasamento nas metodologias utilizadas por Paulo Freire. Eu não sei se vocês recordam de um vídeo que eu havia falado dessa metodologia utilizada por Paulo Freire. Qual é a metodologia utilizada por Paulo Freire? É aquela que você não é um mero, né? Você não é um mero, como é que eu vou falar? Um professor que só transmite o conhecimento que você tem. Você não só transmitirá o conhecimento que tem, mas como também aprende, né, com a pessoa que está ouvindo você falar. Então, isso aí vai ser uma troca de informações. E isso é a metodologia de Paulo Freire. Alguns objetivos aí da PANATER, né? Dentre outros, trabalho na extensão rural, ele vai passar a ter alguns objetivos pautados na construção da cidadania, democratização da gestão da política pública, geração de emprego e renda com a igualdade nas relações de gênero, raça, etnia e construção da segurança e soberania alimentar e nutricional. Não sei se vocês se recordam também que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da segurança alimentar e nutricional, que inclusive existe uma política dentro do SUS só para segurança alimentar e nutricional, que eu havia falado da cesta básica no passado, então não sei se vocês recordam. Qualquer coisa, os vídeos ficarão aqui disponíveis. Aos articuladores coube a tarefa de dar suporte às equipes técnicas, auxiliando no planejamento e execução das ações da ATES. As equipes técnicas coube a elaboração e o acompanhamento da execução dos projetos de exploração anual, o PEA, do Plano de Desenvolvimento de Assentamento, PDA, e do Plano de Recuperação dos Assentamentos, PRA, que vão orientar, né, posteriormente aí algumas ações continuadas de assessoria técnica, social e ambiental. Percebam que
a parte social e a parte ambiental, elas estão ligadas diretamente e não indiretamente. Por quê? Porque esse contexto aí ambiental, ele só vai ser solucionado se essa questão social também for solucionada, né? A questão das pessoas que ficam aí sem terras, né? A questão aí das pessoas que não estão assentadas nas terras, não estão produzindo. Então, aí serão executados por elas mesmas. As equipes técnicas estariam vinculadas à organização prestadores de serviços que, mediante convênio ou contrato com o INCRA, receberiam os recursos financeiros necessários para a execução dos serviços. Ações e práticas da extensão rural dos assentamentos. Bom, eu coloquei aqui no slide algumas ações que serão rotineiras, né, diárias aqui, dos extensionistas diante da política de atenção rural, né, nos assentamentos, ou seja, o que que vocês irão fazer, como que vocês vão trabalhar, o que que vocês vão, como é que vocês vão se posicionar diante aí desse apoio técnico. Vocês vão ocupar aí muitas horas de trabalho, né, essa questão aí da linha de frente mesmo, com essas questões direcionadas aí à produção de leite, a produção do manejo. Vocês vão orientar acerca aí do manejo de animais, na reprodução das matrizes, no melhoramento das instalações para ordenha, no campo, demonstrando também como são identificados os sinais de doença de alguns animais, como deveriam ser aplicados os medicamentos, além de questões de sanidade animal, bem-estar animal, importância do melhoramento genético das matrizes e manejo alimentar de uma forma geral. Algumas principais ações que eu coloquei aqui, como a melhoria, o debate, ele vai estar presente em todas as reuniões que serão, geralmente essas reuniões elas serão coletivas, né? Vocês vão falar sobre águas, melhorias das instalações, higiene, qualidade, alimentação, calendário de vacinação, gestão da atividade leiteira. Isso aí, algumas pequenas coisas que eu coloquei no vídeo, mas que serão muito mais, né? O trabalho é muito dinâmico, como eu havia dito, né? Vocês serão a linha de frente. Algumas metodologias adotadas aí pelos técnicos da extensão rural. Essas metodologias elas vão ser baseadas em reuniões e visitas nas propriedades. Como são muitas famílias, investe-se com maior ênfase nas reuniões coletivas, onde se trabalha no sentido de levar conhecimento ao produtor para as atividades exercidas no seu dia a dia, para que ele consiga tomar suas próprias decisões e reflita sobre as causas dos problemas enfrentados na propriedade e fora dela. Obrigada.